Para você do outro lado que tem cabeça fraca, você que é um fundamentalista, um crente que não quer saber de nada que não seja a tua própria Bíblia, quero dizer logo de antemão, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para você que tem uma envergadura, uma musculatura intelectual e tem condições, tem discernimento de ouvir o que eu vou dizer para você hoje, porque esse vídeo tá muito aterrorizante. E eu tenho certeza que você do outro lado, você vai raciocinar quando eu der para você alguns subsídios teóricos e práticos, principalmente os práticos, para mostrar para você que o Deus desta Bíblia, que o Deus deste livro, ou o Deus deste outro livro aqui, não tem condições de ser adorado. Porque é o seguinte, Brasil, como e de que forma construiremos palavras que consigam explicar o sofrimento evitável? É evitável o sofrimento e que não serve para propósito nenhum, como por exemplo o sofrimento do animal. É um exemplo disso. Por que, Brasil, a natureza geme, sofre impiedosamente? Por que ocorrem essas coisas? Se existe de fato um Deus poderoso, sapiente, inteligente, ele não conseguiu nos oferecer algo melhor? E é exatamente sobre o problema do mal, do sofrimento em geral, da dor, que nós vamos falar junto ao livre-arbítrio do ser humano, como também a soberania e dos demais atributos incomunicáveis de Deus, como a onipresença, a onisciência, a onipotência, que eu vou falar no vídeo de hoje. Então faz o seguinte, cara, fica por aí que hoje o vídeo vai estar muito bom. Logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil! Nós estamos de volta! E como sempre é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador do canal Além da Fé. Tá? Então é um privilégio muito grande ter você aqui, muito obrigado pela sua presença, agradeço demasiadamente a você que vem de todas as partes do Brasil, de todos os municípios, de todos os estados do Brasil, muito obrigado pela sua participação e acima de tudo, muito obrigado por sua preferência a este canal. É impressionante quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para essa câmara de gás venenoso, nocivo que nós vivemos. Literalmente eu digo para você que nós estamos completamente abandonados e jogados neste mundo extremamente hostil, um mundo agressivo, perigoso, um mundo repleto de feras e bichos altamente venenosos. E seriamente, cara, você do outro lado, é só você pegar seu livro bíblico e pensar como que pela sua bondade, pela sua vontade e soberania, esse Senhor que biblicamente não pode, não quer ser chamado de psicopata, como que esse cara determinou a carnificina como um modo de sobrevivência e espalhou a crueldade e a morte pelos mares, pelos rios, pela terra, pelos céus, pelos ares, por debaixo da terra e em todo mundo microscópico, cara. Inclusive, esse tal Criador é tão providente, completamente inteligente, que depositou em nossos corpos aqui, em meu e no teu, animais parasitas, para que eles pudessem se digladiar entre eles e matarem uns aos outros por causa de espaço, de alimento e também de sobrevivência, e acaba matando a gente também. Aí eu pergunto, o plano do designer inteligente foi tão perfeito que ele criou vários tipos de mosquitos. Para quê, Jason? Para espalhar doenças como a malária, a difteria, a chikungunya, a zika, a febre amarela, a microcefalia. A dengue, por exemplo, mata milhões de pessoas, espalha desgraça em todos os lugares. E você, do outro lado, vem dizendo que Deus nos ama e nos quer bem. Se Deus nos ama desse jeito, eu fico imaginando como é que seria Deus se não gostasse de nós. Ora, Brasil, como que a gente pode entender um Deus que é maravilhoso e que se importa, que se inclina para nós? Como que ele pode permitir essas crianças nascerem deformadas, paralíticas, com doenças degenerativas? Outras nascem com 3 cabeças, com 7 braços e por aí vai. Outras desenvolvem pessoas o tempo todo desenvolvendo doenças sem curas, como Alzheimer, o lúpus, diabetes, Parkinson, depressão, psicose, neurose, esquizofrenia, transtorno bipolar, toque,
transtorno delirante paranoide, ansiedade, alucinação, loucura, pânico do medo, cara, tudo. Eu fico imaginando como que Deus consegue olhar para um hospício, eu nem sei se eu posso falar, se eu estou certo em falar essa palavra chamada hospício, um sanatório, certo? Uma clínica psiquiátrica, sei lá, algum lugar, um depósito, onde essas pessoas são jogadas lá porque são doentes mentais. Aí eu fico imaginando Deus do céu não tendo nenhum problema, nenhuma doença, não passando por necessidade, não tendo transtorno nenhum, passando tudo do bom e do melhor. E Deus olha para essas pessoas que são filhos amados e filhas amadas. E Deus olha para aquelas pessoas com doenças mentais, pessoas que não têm a menor habilidade de cuidar de si mesmo, cuidar de suas mentes, cuidar do seu psicológico, pessoas que perderam a referência de quem são. E aí você do outro lado, imagina Deus olhando para todas essas coisas e de braços cruzados, dizendo: eu não posso fazer nada por você, podendo fazer absolutamente tudo, inclusive dar um mundo melhor. Mas esse foi um mundo melhor. Como é que você do outro lado entende, cara, que Deus, pela sua soberania, ele consegue ver um matador, como em Goiânia, por exemplo, no Goiás, tinha um cara que matava mulheres todos os dias. A polícia sequer encontrava esse cara. Esse cara dormia, comia, bebia, acordava, matava. Dormia, comia, bebia, acordava. Fazia todas as suas necessidades. Nunca deu um infarto nesse cara. E ele, por consciência, teve que se entregar às autoridades porque estava cansado de matar e ninguém o achava. Poxa, é só você colocar o maníaco de Goiânia que você vai ver isso daí, cara. Aí eu pergunto, e Deus vendo panoramicamente todas as coisas, passado, presente e futuro, e não faz nada simplesmente porque nos ama. E calma aí, cara, você tá pensando que acabou? Não, eu vou trazer mais coisas aqui. Que vai deixar você do outro lado de pelo completamente arrepiado. Mas espera que eu vou subir os degraus com você e vou te mostrar ainda algo completamente horripilante. Algo que você vai dizer, cara, não é possível. Como que realmente o Jason pode estar certo? Cara, presta atenção, Deus teve toda uma eternidade para pensar. Tudo. Deus teve tudo para pensar qual mundo ele faria. Quais seres esse Deus construiria? Ele estava completamente sozinho, Brasil. Estava sozinho, no meio do nada. E resolveu criar, assim, uma câmara de tortura. Ele, por livre e espontânea vontade e sem pressão, criou uma câmara de sofrimento, um mundo de dor, agressividade, temor, ódio, fome, velhice e morte. E isso tudo ele conseguiu pensar e fazer, Brasil. Como que Deus pode pensar numa coisa dessa e nos oferecer um mundo desse? É como você ter um filho, pegar um berço, colocar o teu filho, teu filhote, cara, 1 dia, 2 dias de vida nascido, e você colocar ali 3, 4 serpentes altamente perigosas, ou então colocar uma python lá também, num berço do teu filho. Você entende? E aí você percebe que, biblicamente, Deus já sabia de todas as coisas pela sua onisciência. Ele sabia de tudo muito antes do tempo ser tempo. Mesmo assim, cara, ele resolveu espalhar morte em todos os territórios, em todos os cantos do mundo, desde a troposfera, estratosfera, mesosfera, a termosfera, a exosfera, em todos os lugares. Ele quis garantir que este mundo seria um dos piores mundos, ou seja, seu parque de horrores. E parabéns, Deus, parabéns para você, ó. Você realmente conseguiu estragar a sua criatura e a sua obra. E o interessante de tudo, Brasil, é que quando você pega a Bíblia, você vai ver o pensamento de Deus. Qual foi? Logo em Gênesis, logo no início de Gênesis, a Bíblia deixa bem claro que tudo quanto Deus fez, ele olhou
e disse: está maravilhoso, está tudo muito bom. Gênesis 1:31. Aí eu pergunto, como isso pode ser bom? Esse mundo só pode ser bom para uma mente psicopata. Aí você olha, Romanos capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo está deixando bem claro uma teologia natural, muito naturalista, que Deus fez todas as coisas e tudo que Deus fez reflete o que Ele é. Reflete a existência de um Deus. E esse Deus vai te cobrar se você não acreditar nele. E Deus está dizendo, Paulo está dizendo que tudo quanto Deus fez serve para a glorificação do seu próprio nome, que tudo que Ele fez é bom, 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 bom. Jason, o mundo que meu Deus criou é perfeito e lindo. Do jeito que é, tudo tem seu propósito, você não vê porque o diabo já cegou o entendimento dos incrédulos. Como é? Tu quer dizer que Deus fez um mundo maravilhoso? É isso que você vem dizer para mim? Cara, por favor, coloca nos comentários. Eu vou pedir a você do outro lado. Encarecidamente, pega aqui os teus comentários e me explica. Me fala, Jason, você está errado. Ou Jason, você está certo. Tá convincente. É só você perceber isso. Eu pergunto para você, cara, o que foi que Deus fez de tão maravilhoso? O que foi que Deus criou de tão poderoso e tão maravilhoso? O que foi que Ele fez? Os bichos de todos os tamanhos, foi isso que Ele fez? Bichos de todos os modelos e formatos, matando uns aos outros para a glória e a sabedoria de Deus. Mas espera aí, Ele não sabia de nada disso? Mas, Jason, você precisa entender que existe o livre-arbítrio. Por favor, não vem me falar de livre-arbítrio, não. Pelo amor que você tem a Deus. Como é que você pode entender que Deus é um ser onipresente? Deus é tudo. Tudo. Deus é o livro. Tudo. É o único. Para você ter livre-arbítrio, você precisa ter opções de escolha. Como é que você tem opções de escolha se Deus é bom? E se Deus é onipresente? Como que você pode escolher alguma coisa, sendo que só tem uma única coisa para escolher? Como que houve pecado no céu? Não há possibilidade de ter pecado, de ter havido pecado em algum lugar, porque o que saiu de algum lugar, o mal que saiu de algum lugar para afetar o coração desse ser que se rebelou contra Deus, para haver essa rebelião, tinha que haver, cara, algum pecado. E de onde veio esse pecado? Me explica aí, de onde veio o pecado? O pecado surgiu nos céus através da maldade no coração de Lúcifer. Ah, surgiu. Não pode surgir porque ele era perfeito. Perfeito, blindado. Não poderia existir nada. Você está entendendo? E outra coisa, se você diz que você tem livre-arbítrio, para você ter livre-arbítrio, você primeiro deveria ter escolhido como nascer, onde nascer, escolher seus pais, escolher tudo que você iria ter. Quais são as opções que eu tenho? Um cardápio, passa aqui para mim, eu vou escolher tanto, portanto, isso, por aquilo. Mas você não escolheu nada, você simplesmente está com o coração batendo aqui, que você não tem nem condições de poder frear esses órgãos involuntários que existem dentro de mim e dentro de você. Apenas pifa e acabou, você morre. Então que livre-arbítrio é esse, cara? Veja que, segundo a própria Bíblia, Deus, Brasil, foi Ele que esculpiu os animais. Animais esses que são animais altamente violentos. E Deus deu a eles habilidades mortais. Ironicamente, eu pergunto para você do outro lado, como? De que forma nós podemos duvidar do amor desse Deus? Porque Ele simplesmente nos ama. Veja que foi Deus, segundo a Bíblia, que encheu a boca dos tubarões de dente. Foi Ele, esse mesmo Deus, que deu veneno às serpentes para matar uns aos outros, deu músculos às pítuns e às sucuris, deu garras e unhas aos ursos, deu bicos perfurantes às águias para predar, deu aos morcegos o poder de chupar o sangue e aos urubus a oportunidade de comer as carnes podres dos animais putrefatos, por aí vai. Veja como esse Deus é completamente sensato e poderoso. Ah, você deveria louvar a Deus de pé, hein?
Você, quando abre a Bíblia, lê as Escrituras, passa o olho, você percebe que Deus foi tão magnífico que nos deu um estômago e colocou em nós, Brasil, a necessidade de matar para comermos. Porque se nós não fizermos isso, pagaremos com a própria vida e morreremos de fome e também de inanição. Pera, calma aí. Veja, cara, que coisa interessante que eu vou falar para você. Você tá pensando que acabou? Calma, que eu vou contar para você. Eu não disse ainda o que eu gostaria de falar para você. E eu vou dizer. Agora tenha um pouquinho mais de paciência. Veja esse vídeo, porque eu vou mostrar isso. E isso vai deixar você completamente indignado. Assim como eu estou. Porque é o seguinte, Brasil, como se não bastasse todas essas doenças, como se não bastasse todas essas pestes, todas essas pragas que Deus, pela sua onisciência, já sabia que aconteceria. Como se não bastasse todas essas coisas, todos esses tormentos. Sabe o que aconteceu? Esse Criador maravilhoso e super inteligente e amoroso, um ser completamente eficiente, ele criou os furacões, os tufões, os raios, os tsunamis, os maremotos, os terremotos, as secas, as tempestades, as erupções, criou os ciclones, os deslizamentos de terra, as inundações, os tornados, as erosões, os vulcões, Brasil, os meteoros, os avalanches, tudo isso para mostrar para nós que ele nos ama. Esse mesmo Criador, Brasil, esse mesmo ser eterno, benevolente, o Senhor do tempo, espaço, matéria, energia, luz e som, ele que é o Senhor de toda a sabedoria e onisciente, ele criou o mundo para a miséria, ele criou o mundo para a violência, para o caos, para a morte, e ainda nós somos obrigados a aplaudi-lo, a louvá-lo, a adorá-lo, porque senão seremos lançados por ele para o inferno, uma de suas maiores criações, uma das suas maiores obras de artes, o inferno, para nos lançar lá, caso a gente não o aplauda por todo o sofrimento que ele vem nos causando. Ah, Brasil, por favor. E além de todos esses problemas, tudo isso que eu apresentei para você até este momento desse vídeo, sem contar que Deus, esse ser benéfico, esse ser justo, decente, magnífico, como diz a Bíblia, um Deus esplêndido, só aparece para conversar com os profetas do sexo masculino e de forma completamente misteriosa, duvidável e completamente suspeita. E segundo esses profetas aí, segundo esses sacerdotes, esse mesmo Deus requer que os seres humanos deem dinheiro para que a palavra suspeita desse Deus amoroso seja levado aos corações. E se a gente não der, sabe o que acontece? Se a gente não der esse dinheiro para esses homens que falam em segredo com Deus, nós seremos chamados de ladrões. E nenhum ladrão pode herdar o reino de Deus, o reino de horror desse Deus bíblico. E segundo esses profetas, segundo esses sacerdotes, segundo esses pastores e padres e por ali se vai, em troca de todo esse dinheirinho que você dá para ajudar a Deus, esse Deus promete proteção para você, defesa, saúde, prosperidade e salvação. Mas o interessante é que nós temos hospitais altamente lotados e óbitos todos os dias do mês, todos os meses do ano, sem folga, sem férias, feriados, dias de Natal ou até mesmo dia santo. Mas o interessante de tudo é que a Bíblia, ela quer que eu desenvolva aquela síndrome de Estocolmo, onde eu tenho que glorificar o meu inquisidor, tenho que amá-lo. Eu sou obrigado a dizer que esse Deus está conosco todos os dias e que Ele nos ama, senão eu posso perder minha salvação. Eu posso ser lançado no inferno se eu não fingir que Deus é maravilhoso para a minha vida. Tampa a minha boca com o que eu tô querendo falar. Eu tô querendo dizer. Digo pra você, cara, do outro lado, por favor, me ouve, presta atenção. É inevitável olharmos para todas essas obras desgraçadas da natureza e não vermos uma mente inteligente, mas uma mente perigosa, cruenta. E para calar minha boca, os religiosos pedem para silêncio. Você tem que amar a Deus como Deus é. Deus tem um plano para a sua vida.
ainda que seja um infarto, uma doença, algo degenerativo, um câncer. Porque o câncer é uma criatura de Deus. Então você deve fazer silêncio. Cala, porque você não sabe o que você diz. Então esses religiosos, principalmente aqueles monoteístas, eles pedem para eu fechar os meus olhos. É exatamente isso. Fecha seus olhos. Fecha os olhos. Cala a tua boca. Tampa os... Pega o teu cérebro e joga fora. Dê um salto de fé no escuro para Deus. Entenda que Deus te ama mesmo diante do sofrimento, você se lascando, você se fudendo, você tomando nos horrores, mas Ele te ama. Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. É isso daí. E nós temos que ficar calados. Nós não podemos vir aqui falar alguma coisa, porque eles vêm com questão de livre-arbítrio. Porque nós temos livre-arbítrio. Por gentileza, seja racional. Eu sei que você é crente e você não pode ser racional. Mas seja, pelo menos por um pouquinho. Você entende? Para que eu preciso fechar os olhos? Você entende? Para que eu preciso acreditar nessa tal revelação que Deus deu através desses livros aqui da Era do Bronze? Aqui dentro está toda a revelação de Deus. Mas como é que eu vou dar crédito a um livro que afirma categoricamente que Deus, esse Deus aqui, apoiou o genocídio? Ele apoiou o infanticídio, tortura, mentira, assassinato, sequestro. Deus apoiou o engano, a pedofilia, o roubo, a escravidão de humanos, a submissão feminina, a guerra, os sacrifícios humanos e de animal, tudo isso aqui dentro, mas tudo isso tem que ser maravilhoso. Como é que existem teólogos ou humanos para defender, cara, e justificar tais coisas? Eu pergunto para você, isso daí é cegueira intelectual, sadismo ou é sociopatia dessas pessoas? Brasil! Nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero de todo o meu coração, por favor, cara, entenda o que eu estou falando para você. Entenda que não é o meu objetivo atacar os deuses, não. Mas é demonstrar para você do outro lado quão fracas são essas opiniões, são essas ideias e essas doutrinas em torno desses deuses. O céu, Brasil, está vazio. Isso é um fato para nós. É algo completamente incontestável diante das atrocidades, das barbaridades, das injustiças que nós vemos e que nada é resolvido por nada. Sim, eu posso estar errado. Jason, você pode estar errado? Sim, eu posso estar muito, redondamente errado. Mas se esses deuses de fato existem, então eles estão surdos, mudos, cegos, tetraplégicos, sem forças e completamente velhos, Brasil. Inúteis. E não pode fazer nada. Por mim e nem por você. Eu desejo a todos vocês um fortíssimo abraço. Muito obrigado por tudo. E vou pedir a vocês, cara, se inscreve lá no nosso canal de cortes. Os vídeos dos nossos cortes estão maravilhosos, tá? Forte abraço. Eu espero muito te ver no próximo vídeo, Brasil. Até lá.